Galera, enquanto eu vou acabando de brincar aqui, eu vou falar por que que o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Qual é a história por trás disso? Então, começando. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas feministas ao longo do século XX, mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. Desde o final do século XIX, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas diárias e salários medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, o país socialista dos Estados Unidos oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que reuniu mais de 3.000 pessoas no centro de Nova York e culminou em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. Em 1910, durante a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, na Dinamarca, uma resolução para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e assim obter suporte para instituir o sufrágio universal em diversas nações. Com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo, mas foi em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro, no calendário juliano adotado pela Rússia até então, quando aproximadamente 90.000 operários manifestaram-se contra o czar Nicolau II. As más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra, em um protesto conhecido como Pão e Paz, que a data consagrou-se. Embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher apenas em 1921. Somente 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou corpo. Em 1975, comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e em
1977, o 8 de março foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas. O 8 de março deve ser visto como um momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nós, como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas nas décadas de 1920 e 1930 e que conseguiram o direito ao voto em 1932 na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos anos 1970, emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 1985, com o aparecimento da primeira delegacia especializada da mulher. E é isso. Aí a gente continua aqui pintando, viu, galera? Não sai do vídeo, não. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa de interessante aqui para falar para vocês. O Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente no dia 8 de março. A ideia de uma comemoração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou o Dia da Mulher, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York, uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino.
Então, pelo que entendi, a data que ficou marcado a morte das mais de, mais de, mais de 1.500 mulheres, o dia que, né, marcou essa data, 8 de março de 1957, foi marcado por causa de mulheres operárias de uma fábrica de tecido de Nova York. Isso foi a data que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Aqui tem uma outra história falando que o primeiro registro remete a 1910, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres em Copenhague, na Dinamarca. Clara Zetkin, feminista marxista alemã, propôs que os trabalhadores de todos os países organizassem um dia especial das mulheres, cujo primeiro objetivo seria promover o direito ao voto feminino. A reivindicação também inflamava feministas de outros países, como Estados Unidos e Reino Unido. No ano seguinte, em 25 de março, ocorreu um incêndio na fábrica Triangle Shirtwest, em Nova York, que matou 146 trabalhadores, incluindo 125 mulheres, em sua maioria mulheres imigrantes judias e italianas, entre 13 e 23 anos. A tragédia fez com que a luta das mulheres operárias estadunidenses, coordenada pelo histórico sindicato International Ladies Garment Workers Union, em português, União Internacional de Mulheres da Indústria Têxtil, crescesse ainda mais em defesa de condições dignas de trabalho. As russas soviéticas também tiveram um papel central no estabelecimento do dia 8 de março como data comemorativa e de luta. No dia 8 de março de 1917, no calendário ocidental, e 23 de fevereiro, no calendário russo, mulheres tecelãs e mulheres familiares de soldados do exército tomaram as ruas de Petrogrado, hoje São Petersburgo. De fábrica em fábrica, elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A revolta das trabalhadoras. A história real do dia 8 de março é totalmente marcada pela história da luta socialista das mulheres, que não desvincula a batalha pelos direitos mais elementares, que naquele momento era o voto feminino, da batalha contra o patriarcado e o sistema capitalista. Ressalta a historiadora Diana Assunção, integrante do coletivo feminista Pão e Rosas. No dia da mulher, compram-se flores e presentes para as mulheres. Tentam esconder o conteúdo subversivo do significado desse dia, que é questionar o patriarcado. Tentam esconder que a luta das mulheres sempre esteve vinculada à luta socialista, perigosa para o status quo. Acrescenta Assunção. Em 1921, na Conferência Internacional das Mulheres Comunistas, o dia 8 de março foi aceito como dia oficial
de lutas, em referência aos acontecimentos de 1917. A cada 8 de março, as mulheres trazem à tona questionamentos sobre a hipocrisia em torno das homenagens que recebem apenas nessa data. Em todos os dias do ano, o gênero feminino é o principal alvo da violência e da desigualdade. Em resposta, trabalhadores em todo o mundo se organizam cada vez mais pela defesa de seus direitos. Em 2017 e 2018, elas organizaram uma greve internacional com adesão de 40 países, com o lema: "Se nossas vidas não importam, que produzam sem nós." A Assunção comemora o resgate de um método de luta da classe operária de enfrentamento aos patrões e aos capitalistas. O que estamos vendo é justamente que a revolta e a luta de classes têm o rosto de mulher a nível internacional, com a luta que estamos assistindo nos últimos anos, com essa verdadeira primavera feminista no mundo inteiro, com enormes marchas, mas agora com uma cara cada vez mais operária, ressalta. As mulheres são metade da classe operária, e as mulheres negras estão mostrando que são linha de frente em vários processos de luta. A historiadora avalia que é importante resgatar a verdadeira origem do Dia Internacional da Mulher, pois, segundo ela, foram as proletárias que avançaram efetivamente em medidas concretas para atacar os pilares que sustentam a opressão às mulheres. Mais do que nunca, precisamos da organização dos trabalhadores com as mulheres à frente, mostrando que são vanguarda, inclusive da classe operária. Enfim, sacudindo os movimentos, os sindicatos, com toda a força expressada internacionalmente. A Assunção possui grandes expectativas para o 8 de março de 2019, comemorando com mobilizações em dezenas de países e em todos os estados do Brasil. O 8 de março que estamos vivendo agora precisa ser internacional, que enfrente todos os presidentes da extrema-direita. É preciso entender que, ressaltando mais uma vez o legado das mulheres revolucionárias. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Essa é um pouco da história por trás do que é comemorado. Qual é a história por trás do dia 8 de março. Essa é a história, beleza? Espero que tenham gostado. E obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu.